Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Willian finalmente explicou por que ele resolveu sair do Corinthians. O presidente do Willian Monteiro Alves fez uma frase forte sobre a saída do jogador. E o clube já busca um substituto. O Michael, ex-Flamengo, tá na mira. E tem outros. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bom, pessoal, o meia-atacante Willian resolveu conceder entrevistas para alguns veículos, né? Pelo que eu vi, Meu Timão, GE, o canal do André Hernan, explicando os motivos da sua saída e a gente já imaginava, né? As informações elas já haviam sido veiculadas, né? Mas o Willian resolveu se manifestar ele próprio e explicar que realmente as ameaças pesaram muito, não só contra ele, mas também contra a sua família. Ele tem 2 filhas, a esposa, eles registraram um boletim de ocorrência, vocês sabem muito bem dessa história. Eu sei que o torcedor está chateado, está frustrado, está decepcionado. Eu também entendo que a atuação técnica do Willian no Corinthians ela foi muito decepcionante, foi muito aquém do que a gente esperava, de toda a expectativa gerada, de todo o investimento que o Corinthians fez para tê-lo de volta. Ele também, obviamente, né, quis muito jogar no Corinthians e a coisa não aconteceu. Eu entendo a frustração, mas essa é uma seara que eu realmente não consigo julgar. Porque a gente não sabe qual é o limite do ser humano, né? Quando envolve família, quando envolve filhos, é uma coisa muito delicada. A gente, infelizmente, sofre com a violência aqui no Brasil. Eu sei que o jogador, ele tá mais exposto, ele tem que saber lidar com críticas, com cobranças, mas aí tem um limite que é extrapolado quando vem para ameaças, a ameaça de agressão física e seja lá qualquer outra coisa, e ainda mais quando estende para a família, né? Então eu não me sinto capaz de julgar. E, obviamente, respeito a posição do Willian, que viveu muitos anos na Europa, outra cultura, voltou para cá, realmente não se adaptou e a decisão da família pesou para que ele saísse nesse momento. Acho que a gente tem que separar as coisas. Repito, entendo a frustração do torcedor porque o Willian deixou a desejar. Também entendo o argumento dele, quando ele diz que, nessas entrevistas, né, ele explicou que, apesar dele ter feito só um gol e tudo mais, que ele colaborava de outra forma. Eu vi muitos jogos. Eu também penso assim, eu vi muitos jogos do Willian em loco e é impressionante a qualidade técnica dele. Ele realmente era colaborativo em vários momentos, né, começando as jogadas, partindo para cima, dando aquele desafogo técnico para o time, mas infelizmente, apesar disso, em alguns momentos, ele também deixou de decidir alguns jogos, ficou ausente em outros tantos, com uma sequência de lesões que ele mesmo reconhece que teve e que nunca sofreu tanto com lesões, segundo ele. Então, isso tudo atrapalhou. O fato é que não conseguiu, ele explicou que realmente essa questão pesou demais e achei curioso, até para o André Hernan, ele falou que, o André até perguntou, né, tá, mas volta em outro momento e tal, ele falou que não pretende nem voltar para o Brasil para se aposentar e tudo mais. E é curioso, porque ele não tem proposta. Então, assim, ele não está saindo por conta de um clube que teve interesse, tem algumas sondagens, mas ele realmente estava muito incomodado, porque ele está saindo sem nada. Ele está saindo para voltar para a Europa para ver o que vai acontecer. Realmente é uma situação que deve ter incomodado bastante ele e a família para chegar nesse ponto, né? Agora, sobre isso, eu já tinha mais ou menos imaginado que isso iria acontecer. O Corinthians se manifestou oficialmente também sobre a saída do Willian, através de um pronunciamento do presidente do Willian Monteiro Alves. E o Duílio explicou que, como não houve nenhum clube que está tirando o Willian do Corinthians, e como houve uma rescisão amigável, evidentemente, e que o Willian veio de graça do Arsenal também, veio livre, o Corinthians não pagou nada por ele, apesar de ter uma multa estipulada em contrato, não era o caso. Não houve um clube tirando o Willian do Corinthians, então não tem uma multa que o jogador ou algum clube tem que pagar ao Corinthians e muito menos o Corinthians ao jogador. Então se encerra o vínculo e o Corinthians deixa de pagar o salário dele até o final do contrato. E nas palavras do Duílio me pareceu muito claro que o clube, apesar de, digamos assim, né, obviamente, né, todos estarem chateados com a saída do Willian, o clube não achou ruim o negócio. O Duílio deu a entender que, ok, a gente, né, fica triste porque ele está saindo dessa forma, a gente queria que ele jogasse, mas também é uma economia que a gente vai fazer, vai realocar esse dinheiro, era um alto custo, ele também não estava entregando, e aí o Duílio finaliza com uma frase que é bem impactante, quando ele diz assim, e o jogador tem que estar feliz para jogar no Corinthians, né? Provavelmente isso estava
refletindo, né, no seu futebol. E para querer jogar no Corinthians, para jogar no Corinthians, tem que querer jogar no Corinthians, tem que estar feliz para jogar no Corinthians. Isso achei bem forte, mas achei justo e achei correto, faz sentido. O que eu acho que foi o grande erro dessa história toda, eu acho que o clube está no seu direito, o jogador também, o torcedor, só tem um grande erro nessa história toda. O Willian também revelou que essa decisão ela não foi tomada de um dia para o outro. Ele comunicou à diretoria tem cerca de um mês. Então você tem há um mês com o torcedor imaginando que o Willian pudesse retornar e entregar tudo aquilo que ele deveria. Ou seja, você ainda lidou com a expectativa do torcedor. O Vitor Pereira contando com ele para grandes jogos, a ponto dele entrar em campo no segundo jogo contra o Flamengo, e ele disse, a decisão já estava tomada, independentemente do resultado. Mesmo que o Corinthians classificasse, ele disse que iria embora. Aí eu acho ruim. Porque assim, por mais, eu já falei sobre isso, mais que eu jamais discuta o profissionalismo do Willian, é visível que ele não estava com a cabeça mais aqui. Então um jogador que está sofrendo com lesões, que não está entregando tecnicamente, que já disse que vai embora, não dava para botar um Mosquito, por exemplo, ou o Roger Guedes, não dava para escalar outro jogador que está muito mais focado, tinha necessidade de usar o Willian naquele jogo. Não sei se o resultado seria diferente, não é isso, mas... eu não estou falando só desse jogo, né? Tem um mês que ele diz que vai embora. E tem um mês que o Corinthians meio que conta com ele, né? O torcedor, talvez o treinador. Isso eu achei ruim, acho que foi mal conduzido. Mas enfim. E também, segundo o Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva, pegou muito mal internamente do Willian sair meio que às pressas, assim. A informação que ele tem, inclusive, é que no final de semana ele já viaja. E às vésperas de um derby, depois de uma eliminação. Ou seja, tá todo mundo machucado, tá todo mundo pressionado, evidentemente, né? E o jogador simplesmente resolveu sair, não queria mais saber, vazou e tudo mais. Isso internamente também não pegou bem, inclusive em relação à diretoria. Eu acho que ficou claro isso, essa chateação, esse desconforto, nas palavras do Willian, né? Na forma como ele se expressou. Eu acho que não foi o desfecho, obviamente, né? Que todos esperavam. Bom, e o Corinthians, obviamente, busca um substituto. Só que tem um grande problema, gente. O final de semana, além do derby, além da necessidade de você dar uma resposta, as torcidas organizadas estão prometendo apoio durante os 90 minutos. Mas, caso a vitória não venha, aquele protesto, aquela cobrança que a gente conhece depois do jogo, porque, obviamente, você vai somando, né, as coisas e se culmina com uma derrota num clássico para o Palmeiras, em casa, em que os dois estão brigando ainda pelo Campeonato Brasileiro, com 6 pontos de diferença, você pode diminuir para 3 ou você pode aumentar para 9. Então, tem reflexos importantes, ainda tem uma decisão na semana que vem. Então, diante de tudo isso, o final de semana vai ser de muitas novidades, porque o Corinthians só tem até segunda-feira para inscrever um jogador no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil não tem mais data, já encerrou o prazo, mas pelo registro informativo diário da CBF, a data limite da janela de transferências é dia 15 de agosto. Então o Corinthians tem só o final de semana para resolver essa situação, uma coisa meio emergencial. E o nome que se fala é o do Michael, ex-Flamengo, Goiás, que está no Al Hilal, só que o clube saudita quer negociar com venda de 20 a 30 milhões de reais. Será que o Corinthians fará esse investimento? O clube quer um empréstimo, o Michael topou, teria topado jogar no Corinthians. Mas essa negociação não é tão simples assim e com o tempo curto é bem difícil que aconteça, mas a gente vai ficar na expectativa. Tem outros nomes que o Corinthians obviamente está monitorando, mas tem essa dificuldade do tempo. O Corinthians quer um jogador de lado que faça a recomposição, vejam só. Tem um cara interessante assim, só que ele está jogando no Zenit da Rússia, chamado Gustavo Mantuan. Porque a característica é exatamente essa que o clube está precisando. Curioso, né? Não é necessariamente um substituto para a característica do Willian, mas é um cara de lado, de velocidade, mas que também tem essa recomposição. O Michael, acho que é um quebrador de linhas, assim, funcionaria muito bem. O Corinthians já tentou ele em outro momento, vocês todos lembram. O Jorge Nicola citou o Ferreirinha, do Grêmio. O Ferreirinha, ele vive altos e baixos lá no Grêmio, agora está lesionado de novo, não consegue ter uma sequência. Mas o Grêmio parece que só aceita vendê-lo, né? Mais de 12 milhões de euros pelo jogador. Eu acho que o ideal seria um empréstimo, um modelo de empréstimo. Talvez até para mudar os ares, porque o Ferreirinha nunca foi unanimidade no Grêmio. Mas é um jogador que também tem essa mesma característica.
embora não necessariamente no aspecto defensivo, tá? Não em recomposição, mas no ataque sim, talvez fosse um jogador que pudesse preencher essa lacuna que o Corinthians precisa e tá no mercado interno, né? Seria fácil de resolver. Vamos aguardar. E pro derby, hein? Qual a expectativa de vocês? Agora é com vocês. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!